Paz do Senhor para adolescentes, estamos com mais uma lição. Já quero pedir perdão para vocês pelo último vídeo, que eu acabei me empolgando e confundindo a data da ceia. Na verdade, ainda não era ceia. E já pedi para vocês pegarem revista, Bíblia, para a gente entrar na lição desse domingo, que é a lição 11, e vem com o título Jesus é a videira verdadeira. A nossa lição ela se encontra hoje em João 15, do versículo 1 ao 17. E eu já vou lendo com vocês. A Bíblia diz assim: Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, 5. Acho que todos nós já ouvimos em algum momento alguma palavra a respeito dessa passagem. O nosso pastor também já fez estudo na terça-feira. Mas a lição, como sempre, ela vem falando mais na linguagem de vocês, né? E trazendo lições para os nossos dias de hoje, de uma forma mais simples, objetiva e bem jovial, bem a linguagem mesmo de adolescentes. Então, nessa lição, a gente vai refletir sobre a importância da comunhão com Jesus, nosso relacionamento aqui. A gente também vai compreender as implicações dessa comunhão e entender que fomos chamados para gerar frutos. Sim, a gente vai falar hoje sobre gerar frutos. Eu já quero entrar com vocês ali no Conhecendo Mais de Deus, que diz assim: Você tem algum amigo de confiança com quem compartilha seus segredos? Jesus chamou seus discípulos de amigos na mesma noite que lavou os pés dos seus discípulos. Judas se retirou e foi procurar as autoridades religiosas a fim de entregá-lo ao julgamento. Após sua saída, Jesus iniciou um discurso. Essa era a última conversa que teria com seus discípulos antes da sua crucificação. Então a gente já entende. Sempre no começo da aula, eu gosto que vocês se reportem ao episódio citado, para que vocês consigam ter noção, né, do que foi essa palavra naquele momento para os discípulos. Então você já tem em mente que Jesus estava ali, tendo diálogo com os discípulos. Judas se retirou, já foi, traí-lo, e aí ele começou a se expressar e começou a falar a respeito dessa palavra. Então, ou seja, era ali o último discurso, o último diálogo que Jesus teria com os discípulos antes do Calvário, antes da crucificação. Continuem unidos comigo. E aí a gente já vai entrar na lição, no primeiro tópico, que diz assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Como de costume, Jesus fez o quê? Uma alegoria, uma parábola, para que ficasse mais fácil para o entendimento dos discípulos, porque eles eram bem familiarizados com a videira, né? A árvore que dava frutos, que eram as uvas. Então era algo muito comum, né? Então era mais fácil deles assimilarem o que realmente Jesus queria falar para eles. O suco e o vinho natural. Jesus fez uma alegoria utilizando algo muito comum da cultura deles, né? O suco e o vinho natural eram bebidas muito comuns entre os judeus. Plantar uvas era um costume antigo. Noé, por exemplo, foi o primeiro homem citado na Bíblia que cultivou uvas após o dilúvio. Isso está lá em Gênesis 9, 20. Também nos tempos do rei Salomão, o povo de Israel já praticava o cultivo da vinha em casa. A plantação de uva era colocada em uma encosta, onde houvesse boa drenagem, ou seja, onde tivesse a parte de irrigar muito bem, e onde as uvas pudessem receber calor do sol. Quando Jesus afirmou: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, em João 15, 5, os discípulos já tinham em mente a imagem dessa planta. Então era mais fácil para eles associarem a mensagem que Jesus queria passar à videira. Por exemplo, se Jesus fosse pregar lá no Pará, ele ia falar o quê? Eu sou a mangueira, né? Porque é uma árvore muito comum lá. Então é para vocês entenderem como Jesus sempre tentava trazer numa linguagem fácil e que eles pudessem entender realmente o que ele queria dizer através daquela mensagem. Os discípulos já tinham em mente, mas o que será que Jesus estava querendo falar com eles? E aí que a gente entra na lição.
Bom, primeiro um ponto que a gente tem que destacar é a firmeza da fé, né? Os discípulos compunham a geração que experimentou a mudança da aliança de Deus. Porque a gente até então, eles viviam sob a dispensação da lei. E aí, que foi a primeira aliança firmada entre Abraão e orientada pela lei de Moisés, a nova aliança, né, que é a dispensação da graça, ela foi firmada através de Jesus com todo aquele que crê no Senhor e é orientada pela graça de Deus. Romanos 3, do 21 ao 26. Eu vou ler só o 23, que está assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, os discípulos, ele foi aquela geração que passou por essa transição de dispensação. Eles viviam antes pela lei e aí eles conheceram, andaram, conviveram com a graça. Jesus lhes ensinou a mensagem do reino de Deus e nesse momento, quando estava prestes a concluir sua missão, entregando-se para morrer na cruz, Jesus reforçava com seus seguidores a grande necessidade deles manterem firmes em sua palavra. Jesus já ia finalizar sua missão e ele já estava lhe dando os últimos toques para os discípulos justamente não se afastarem da palavra. Aí vem um outro ponto. Dependiam de Cristo. O primeiro era a firmeza da fé e o segundo dependiam de Cristo. A videira é formada por uma só raiz e muitos ramos. A raiz não pode ser vista. Eu, por exemplo, dificilmente a gente vê raiz de árvore, né? Porque fica embaixo da terra. Mas é ela quem distribui a seiva e garante o transporte de água e nutrientes para a árvore. E, claro, ela é indispensável, né, para o florescimento da videira. Por isso, estar ligado em Jesus é indispensável tanto para ter vida eterna e perdão de Deus, quanto para florescer em seu reino. Jesus foi enfático dizendo: sem mim nada podeis fazer. Então não tem como ser frutífero no reino, não tem como ter ligação com o Pai se não tiver firmado em Cristo. Dependiam uns dos outros. Então a gente já sabe que a gente precisa ter comunhão com Cristo e que a gente depende uns dos outros. Os ramos da videira crescem se entrelaçando. Um ramo isolado jamais geraria frutos. A imagem da videira também ensina que a dependência mútua, ou seja, entre si, os discípulos e a conexão entre eles era indispensável para o crescimento. E aí vem a comunhão com o nosso próximo, com quem a gente está aqui partilhando. Dependiam do Pai, porque quem é o Pai nessa história? Cristo é a raiz, nós somos os ramos, o Pai é o lavrador. O lavrador é responsável por cuidar e proteger a vinha. São os cuidados do lavrador que garantem os frutos. Eles também têm o poder para podar ou cortar os ramos. Ou seja, não tem meio termo. Está dando fruto, poda e mantém bom para frutificar mais ainda. Não está dando fruto, corta e lança fora. Então Jesus destaca: o meu Pai é o lavrador, em João 15:1. Somente debaixo do cuidado e da autoridade do Pai é que eles poderiam gerar frutos. E também que há uma expectativa a Deus quanto a isso, né? Porque o lavrador é aquela pessoa que vai dizer assim: se o ramo está dando fruto, se o ramo não está dando. Se corta, se tira ou se deixa ele lá. Tem um ponto que eu quero destacar com vocês, é o seguinte: a gente está falando de videira, né? Usar a videira como uma figura de linguagem não era uma abordagem inédita, né? Os discípulos já tinham lido em outras oportunidades. Na verdade, Jesus, ao fazer o uso dessa imagem, estava dialogando com eles, com os textos antigos do Antigo Testamento, que possivelmente seus discípulos conheciam, né? A videira simbolizava o povo de Israel. Por exemplo, lá em Salmos 80, do versículo 8 ao 16, esse salmo ele é uma oração intercessória pelo povo. Nele, o salmista chama Israel de vinha. Ele relembra que Deus trouxe do Egito e que plantou uma terra que pertencia a outros povos. Nessa terra a vinha expandiu, cresceu e lá as suas raízes, criou raízes. Mas na ocasião do salmo o povo estava em sofrimento e por isso o salmista ora e aí ele pede a Deus: visita esta vide. Aí tem outro trecho lá em Isaías 5, do 1 ao 7, que o profeta faz uma alusão ao relacionamento entre Deus e o povo de Israel.
através de uma comparação com a plantação de uma videira. Aponta-se que Deus investiu no povo, cuidou do povo, esperou os frutos da justiça da terra, mas ele não encontrou. Aí tem outra passagem também que está em Jeremias 2, 21. Em uma palavra profética de confronto, o próprio Deus afirma a Israel: eu mesmo te plantei como vide excelente. Só para vocês verem que em outros trechos da Bíblia, o povo foi tratado como videira, como vide, como vinha. Ao se apropriar da mesma analogia, Jesus resignifica. Carlos quer resignificar. É dar um novo sentido à palavra ou à situação. Ou seja, a partir de Cristo, os discípulos precisariam estar ligados mais a Jesus e aos seus ensinamentos do que às tradições e práticas judaicas. Então aí que vem aquele choque, porque eles sempre viveram debaixo ali da lei e de repente eles percebem que eles precisam agora nesse momento estar mais ligados a Jesus do que as tradições e as práticas judaicas, tá? Isso foi um parênteses que eu abri aqui porque eu achei muito importante frisar isso com vocês. Aí vem outro tópico falando sobre a comunhão e a obediência. Então, isso aqui, a comunhão e a obediência, se encaixam justamente nas implicações de estar ligado a Cristo. A conexão dos ramos da videira com a raiz e entre si mesma, assim como a sujeição da planta ao tratamento do lavrador, ilustram bem a condição dos discípulos. Primeiro ponto. A conexão com Cristo implica em sujeição completa ao Pai, em estar sujeito ao Pai. Todo ramo da videira que está ligado à raiz automaticamente está sujeito ao trabalho do lavrador, que avalia sua vinha. Ele pode cortar os ramos que não correspondem e também limpar os ramos que dão frutos para que produzam mais. O padrão da comunhão com Deus é condicionado à obediência a Ele. Segundo ponto. A intimidade com Jesus cresce na mesma medida que seus discípulos seguem a sua palavra. Por isso, Jesus disse: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Ou seja, se a gente não estiver constantemente ligados à palavra, lendo a palavra, não tem como nós termos comunhão com Jesus. Não tem como nós termos intimidade com Jesus. Os resultados da comunhão e da obediência são alegria, respostas de oração e frutificação. Terceiro ponto. A sujeição a Jesus e aos seus ensinamentos não é sacrificante. Pelo contrário, ela gera alegria plena. A comunhão com Jesus é o único caminho que leva ao Pai. É através desse relacionamento que cada seguidor de Jesus pode falar com Deus e ter as suas orações respondidas. Então é gratificante ser sujeito ao Filho, ao Pai, porque mais tarde a gente obtém resultados positivos da parte do Senhor. E aí nós vamos para o último tópico dessa lição, que é o verdadeiro discípulo, ele produz frutos. As videiras eram plantadas com um propósito, gerar frutos. A vindima, colheita das uvas, entre parênteses, ocorria entre julho e setembro e geralmente envolvia toda a aldeia ou fazenda. A colheita das uvas ela era um motivo de festa, né? Todas as aldeias, era algo que eles faziam em grupo. Então era um momento muito especial para o povo, o momento da colheita da uva. O fruto da videira era muito esperado pelos agricultores. De igual modo, existem alguns frutos que Deus espera encontrar na vida de todos que seguem a Jesus. Fruto do Espírito. Todo aquele que segue a Jesus e obedece a sua palavra, ele passa por um processo de transformação de caráter e na sua moral. Como afirma Mitchell Wang, nós devemos produzir frutos de uma videira. Nós esperamos uvas e de um cristão nós esperamos cristianismo. Achei essa palavra muito forte. Novas qualidades são geradas na vida de um discípulo de Jesus, que são chamadas na Bíblia de frutos do Espírito. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Essa palavra se encontra em Gálatas 5, do 22 ao 23. Então, isso são frutos que Deus espera que nós venhamos a dar. Amor ao próximo. O amor é a marca principal do Evangelho de Jesus. Deus enviou seu Filho porque amou o mundo. O Senhor ordenou seus discípulos a amarem a Deus e ao próximo e os inimigos
quem recebe o amor de Deus tem o suficiente para compartilhar com o próximo. Então, é outra coisa importantíssima que Deus espera de nós. Novos discípulos. Bom, se a missão de uma videira é gerar uvas, a missão de um discípulo de Cristo é gerar novos discípulos, né? É Jesus e seus discípulos que deviam anunciar o evangelho a todas as nações. O Senhor enviou-os como testemunha por todo o mundo, a fim de que os que crescem, também se tornassem seus seguidores. O verdadeiro discípulo produz frutos em abundância. Então, que a gente também venha a ser um ramo frutífero. A gente sabe que é o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós. Quando a gente se rende a Ele sem reservas, a gente com certeza vai gerar frutos. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós. Então é algo que nós devemos buscar constantemente, né? Quem nós temos sido? Será que nós temos sido ramos frutíferos? Ou a gente tem sido um ramo que não está frutificando nada? Será que nós temos feito discípulos por aí? Será que a gente tem ensinado a outras pessoas aquilo que nós sabemos fazer dentro da casa de Deus? Será que a gente tem compartilhado isso com outras pessoas? Então fica essa interrogação aí para vocês. Que vocês venham ter uma boa semana, meditar nessa palavra e que a gente cada dia mais venha querer ser uma videira frutífera para o Senhor, gerando frutos para o reino. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.